Boa noite, então, pessoal. Vamos começar a nossa última aula do módulo de análise de indicadores do programa Cataforte, opa, do programa do projeto Cataforte para fortalecimento e estruturação de redes de catadores e catadoras do Vale dos Sinos. Lembrando que esse é um projeto financiado pela Fundação Banco do Brasil e BNDES, né? E, gente, hoje a gente vai fazer o quê, tá? A gente vai falar, eu vou fazer uma revisão, tá? Vou fazer uma revisão, jogo rápido, assim, né? Sobre tudo que a gente viu até aqui, até para vocês retomarem de memória e lembrarem de tudo que a gente conversou nas últimas 4 semanas, nas últimas 3 semanas. E daí a gente vai para o último assunto do curso, que é a construção de quadros de indicadores, tá? Então vamos, aliás, antes disso, tem uma outra coisa que eu queria ver com vocês. Como é que ficaram as atividades? Conseguiram fazer? Tiveram dúvidas? A Elizabeth me mandou agora à tarde, né, Elizabeth? Tudo certo. Sim, professor. Tô de bola. Quem mais? Lino, conseguiu? Elisandra, tudo certo? Eu vi que já deu joinha, né? Gislaine, Sim, eu encaminhei também? já. Boa. Então tá, gente. A ideia, que nem eu comentei na última aula, a ideia é que vocês vão ir fazendo aos pouquinhos e a gente vai cada vez criando mais complexidade, vamos dizer assim, né? Vai agregando cada vez mais atividades em cima disso que vocês estão fazendo, tá? Então, o importante é não perder o ritmo. Ainda mais agora que a gente está na última aula. Fala, Lino. Boa noite. Eu fiz o exercício ali, só faltou esse de apagar ali, que eu não consegui por causa do meu Excel. Algumas tarefas ele não está fazendo. Tá. Se tu tiver dificuldade, tu pode usar o Google Sheets. Joga a planilha no teu Google Drive e ele carrega sozinho, tá? Eu acho que tu consegue fazer isso. Aí tu faz Uhum. lá, não é exatamente a mesma coisa, mas vai funcionar, tá? Sim, vou tentar fazer. Beleza, tranquilo. Ok, vamos então fazer uma revisão. Vamos começar lá do início, tá? O que a gente viu no início do curso? A gente falou sobre o que é um indicador, sobre a importância de um indicador, né? O que é um dado, né? Basicamente, a gente definiu um indicador, ou um número, ou uma informação que mostra algo que está que está avançando, né? Como um termômetro. Um termômetro, no caso de vocês, o termômetro da cooperativa. Eu fiz eu trouxe para vocês a figura de um painel de um carro, né? Onde tem vários instrumentos ali que estão sempre medindo várias coisas, e aquilo ali nos indica como é que está o funcionamento do carro, o que ele está fazendo. Ah, ele está a X velocidade, ele tem tanto de gasolina, ele tem algum problema, sei lá, no motor, por exemplo, enfim. Então, os indicadores funcionam mais ou menos dessa forma, tá? A gente falou sobre alguns tipos de indicadores, né? Então, a gente falou sobre ah, indicadores de produtividade, indicadores financeiros, indicadores de qualidade, indicadores sociais, que também podem ser um tipo, tá? Cada indicador responde uma pergunta diferente para vocês. Então, que nem eu falei, já falamos sobre alguns indicadores das cooperativas, né? Então, produção. Bom, produção me fala, me traz alguma informação de como é que está o desempenho da minha triagem, por exemplo. O preço médio dos materiais me diz como é que está o desempenho da minha comercialização, se as minhas negociações estão boas ou estão ruins. Ah, número de faltas. Número de faltas dos meus cooperados pode me dizer como é que está a qualidade do trabalho, né? Ou se eu tenho problemas no meu grupo, né? Pode ser um indicador social, por exemplo, né?
Eu posso ter outros indicadores mais administrativos. Tempo de resposta para um e-mail que sei lá, a secretaria da prefeitura me manda. Se eu demoro muito para responder, talvez seja ruim, porque posso estar perdendo alguma oportunidade, por exemplo. Tá? Enfim, tem os mais variados indicadores que a gente pode estar usando, tá? Então, a gente comentou vários deles ao longo do curso todo, tá? A gente falou, daí foi a gente falou sobre coleta de dados, então foi inclusive a nossa primeira tarefa, vocês tinham que coletar alguns dados, né? Falamos sobre como é que é a construção básica, né, e as regras que tu precisa tentar seguir dentro de uma coletividade. Então, tu tem que ter regularidade, tu tem que ter uma ferramenta bem definida. O importante, daí, falamos sobre a importância dessa frequência, né, e desse controle. Depois a gente falou um pouquinho sobre medidas estatísticas, então a gente falou sobre volume, proporção, média, valor atípico, daí aí já na nossa segunda aula, né? Falamos sobre tipos de indicadores e de comportamentos dos indicadores. A gente falou daí sobre o método de análise de gráficos. Então a gente usou o método dos 3 passos, que é olhar sempre título e fonte dos dados, eixos e escalas dos eixos, escalas dos eixos e os eixos, quais são os nomes dos eixos, e depois as tendências, né? Tendências e comparação. Na sequência disso, ainda dentro das tendências, a gente olhou esse gráfico, se vocês lembrarem. Assim, um gráfico, por exemplo, de produção de uma cooperativa, onde a gente vê aí 3 tipos de tendências. 3 tipos de padrões, na verdade. Então, padrão de decrescimento ali na linha vermelha, padrão de crescimento na linha azul, e esse movimento de subida e descida que representa um movimento de sazonalidade, que é geralmente um padrão que sempre se repete, né? É algo que está sempre se repetindo, subindo e descendo sempre quase do mesmo jeito. Isso é sazonalidade. Por exemplo, a temperatura do ano, né? A gente sobe a temperatura no verão, ela vai descendo, desce até o inverno e começa a subir de novo, e todo ano é sempre a mesma coisa. Sempre igual. Sempre nesse momento de subida e descida, subida e descida. O padrão não necessariamente é sempre esse, de sazonalidade. A sazonalidade pode ter outras formas, mas a sazonalidade quer dizer essa questão de repetição de padrões, tá? Então, sempre repete uma subida e uma descida, ou, enfim, algum padrão que vai sempre se repetindo ao longo do tempo, tá? Opa, aqui. Depois, a gente falou sobre limpeza de dados, tá? Então, aqui. Falamos sobre limpeza de dados. Então, a gente falou um pouquinho sobre inteligência artificial, como é que pode, quais são os riscos de se utilizar e quais são as facilidades. Daí a gente falou também na aula que a gente fez com a professora Nath. E daí eu trouxe para vocês essa questão, então, beleza, podemos usar inteligência artificial, mas independente de tu usar inteligência artificial ou fazer no braço a gestão de indicadores, tu precisa garantir que os seus dados como é que é, estão bons, estão limpos, no caso, tá? Por quê? Porque dados ruins geram uma análise ruim, que gera uma tomada de decisão ruim, certo? Então, aqui a gente falou eu trouxe para vocês os 4 principais problemas, né, sujeiras, vamos dizer assim. Então, dados duplicados, que são registros repetidos que inflacionam as estatísticas, né, podem alterar os cálculos, por exemplo. Tem 2 vezes o mesmo valor. Valores ausentes, então, por exemplo, algum valor que ficou faltando, que não foi medido, não foi colocado na planilha e se perdeu, né? Erro de digitação, então, foi escrito de forma errada, uma palavra foi escrita de uma forma errada, um número foi escrito numa escala maior do que deveria, em vez de ser 100 foi 1000, ou em vez de ser 100 foi 10, né? A gente tem outliers e ruídos, que daí eu falei para vocês que são pontos extremos no gráfico, ou muito alto ou muito baixo, que às vezes são
tem uma representação no que está acontecendo, mas são uma exceção. Quer dizer, não é o comportamento normal e usual da cooperativa, por exemplo. A gente falou, por exemplo, o exemplo de um mês que, enfim, batam na madeira aí, deu enchente, parou a produção, não tem produção, o número lá embaixo é zero, né? Ou num mês que teve superprodução. Uma produção muito grande porque acumulou resíduo nas casas, a gente fez muita coleta, mais do que normal, e daí estourou assim a produção muito, tá? Bom, aí nós falamos sobre o processo de limpeza de dados, eu trouxe um passo a passo para vocês, que era inclusive a atividade da semana passada, né? E a partir daí eu trouxe para a partir fazendo esse paralelo, eu trouxe para vocês então inteligência artificial e limpeza e qualidade dos dados, tá? Então a ideia é utilizando um ou fazendo vocês mesmos. Então aqui eu trouxe para vocês lembrarem, né? IA é um assistente, ele não substitui o ser humano. Vocês não podem confiar cegamente no que a IA traz para vocês, tá? Daí aqui indo para o lado da professora Nath, prompt bom, que é o que tu vai perguntar para ele, igual a contexto, mais problema, mais dados, tá? Então tu tem que definir muito bem o que tu vai escrever para ele conseguir te dar uma boa resposta. Quanto mais simples o teu prompt, o que tu vai perguntar, maior a chance de vir alguma coisa estranha, tá? Sempre questione a resposta do uma IA, independente do que seja, questiona para ter certeza se faz sentido, não faz sentido. Não inserir dados pessoais dos cooperados ou das pessoas, né? Da cooperativa até, às vezes tem dados importantes da própria cooperativa. E, bom, os principais usos. Interpretar dados, sugerir ações, redigir planos, tá? Essas são as principais usabilidades da IA. Limpeza de dados, daí aqui um pouquinho do que eu já falei, né? Se tu usa dados ruins, tu tem uma análise ruim e toma uma decisão errada, tá? Sempre verificar valores faltando, zeros suspeitos, no caso, por exemplo, valores que estão faltantes, ou duplicados. Eu não comentei em aula, mas padronizar nomes e unidades antes de analisar. Então, verifica se está tudo escrito do mesmo jeito, tudo na mesma unidade de medida. É meio que o que eu já comentei antes. Fonte confiável. Então, bom, tenha um bom instrumento, lá voltando para as aulas iniciais, tem um instrumento que já foi, como é que é, bem elaborado para que você tenha certeza da qualidade da informação que chegou, né? Então, tem que ser uma informação que foi usada sempre a mesma ferramenta, sempre na mesma frequência, sempre com o mesmo padrão, tá? E, bom, uma revisão periódica dos registros da cooperativa, tá? E daí a gente entra no assunto de hoje, tá? O que é um quadro de indicadores? Quem tem quadros de indicadores na sua cooperativa? Faz um joinha aí quem tem um quadro de indicadores. Ou quem faz um quadro de indicadores, pelo menos. Mais ninguém? Ou a sua cooperativa tem um quadro de indicadores também. Às vezes vocês não necessariamente trabalham fazendo isso, mas a cooperativa de vocês tem um quadro de indicadores? Olha, não, na nossa cooperativa ela não é exatamente em gráfico assim, né? Mas a gente tem uma planilha ali atualizada, né, semanalmente dos valores de produção, né, das vendas que saem. Bom, é isso, é isso. Isso é um quadro de indicadores. Aqui eu trouxe um exemplo um pouco mais, como é que é, mais complexo, porque ele traz muitas coisas, né? Estão ali, sei lá, 8 folhas de informação, né? Às vezes não precisa tanto. Uma, duas folhinhas já está ótimo. O importante é o quadro de indicadores ele serve justamente para vocês poderem comunicar, tá? Aqui nesse caso, um quadro de indicadores ele serve para comunicar principalmente os cooperados.
Ele tem esse objetivo de vocês darem a transparência do que está acontecendo para os próprios cooperados e eles entenderem, ó, está acontecendo isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Tá? Um quadro de indicadores, ele não é muito diferente do quadro de indicadores físico, que é essa foto que eu trouxe para vocês aqui. Ela não é muito diferente de um quadro de indicadores que eu mostrei para vocês, virtual, tecnológico, criado numa Excel ou em algo mais complexo até. Tá? A lógica é a mesma. A ideia é que um quadro de indicadores, geralmente, ele serve mais para a comunicação do que para a tomada de decisão, tá? Mas o processo de criar o quadro de indicadores e criar uma ferramenta de controle é o mesmo. Por quê? Porque as informações vêm do mesmo lugar. A mesma informação que tu coloca no quadro de indicadores é a informação que tu analisa para tomar uma decisão. Quando tu vai, enfim, verificar se a tua cooperativa está funcionando bem ou não. Tá? Então, o processo de construção é o mesmo. Então, basicamente, um quadro de indicadores, ele serve tanto para eu comunicar para as outras pessoas, quanto para eu poder analisar e tomar decisões baseadas nesses indicadores que eu estou medindo. Por isso também não adianta eu ter um quadro de indicadores, e daí toda semana eu vou lá e boto uma tabelinha, e um gráfico, e uma planilha, e não sei o quê, e eu deixo lá para todo mundo poder ver, e eu nunca vejo. Eu nunca paro para olhar aquilo ali e pensar em cima disso. Vocês, como gestores das cooperativas de vocês, ou técnicos que vão trabalhar com análise de dados, por exemplo, vocês têm que gerar essas informações ou coletar essas informações, criar, sim, um quadro de indicadores, um quadro de indicadores visual para todas as pessoas, com as informações que vocês acham relevantes ali, mas principalmente vocês têm que olhar aqueles dados criticamente e pensar o que é possível de tirar de conclusões da visualização desses gráficos, desses dados, para eu tomar alguma atitude, se necessário, né? Então, estou vendo que sei lá, a produção está caindo mês a mês. É pouco, mas eu estou vendo o que está acontecendo. Bom, tem algum problema. Vou ter que olhar. Estou vendo que o número de faltas dos cooperados vem subindo. Tem alguma coisa errada, né? Então, é para isso que serve, né? Às vezes não é necessariamente olhar, e isso também é importante, não é só olhar não é um gráfico necessariamente. Às vezes é um valor, né? Por exemplo, eu posso estar olhando só os números mensais, por exemplo. Notei que a produção do mês passado está estranha, porque eu fiz o controle do número de cargas que chegou e, a princípio, não bate com a produção que deveria dar isso, né? O exemplo que a própria Regina, que a gente estava conversando antes do início da aula ali, né? Ela olhou a planilha, percebeu, não, está estranho, porque eu lembro de ter sido mais. E daí ela foi lá e viu, realmente, tinha um erro na planilha, ela foi lá e consertou. É um erro administrativo de que a informação só não estava sendo contabilizada, mas ainda assim, vocês têm essa responsabilidade de perceber quando tem alguma coisa estranha, tá? Bom, 3 princípios de um bom quadro de indicadores, tá? Isso serve tanto para um quadro de visualização, aquele que eu falei para todo mundo, quanto de um quadro de indicadores para vocês próprios ali na hora de acompanhar o desempenho da cooperativa, tá? Primeiro, ele tem que ser o mais simples possível, tá? Então, eu não posso colocar muita informação. E essas informações têm que ser muito bem escolhidas. Eu tenho que tentar escolher os indicadores-chave, os mais importantes para eu controlar, tá? Segundo, ele tem que ser atualizado, tá? Então, não vale a pena eu ter um painel de dados que não é atualizado pelo menos mensalmente. Se eu vou olhar a cada trimestre para saber como é que a minha cooperativa está indo, nem olhe, porque depois de 3 meses, tu pode ter fechado a cooperativa. Tá? Imagina, 2 meses ruins. A cooperativa de você tem, por exemplo, caixa para aguentar 2 meses sem trabalhar? Ou com produção muito ruim? Entendeu?
esse tipo de coisa. Então, assim, tem que ser uma análise periódica. E geralmente e tem que ser com uma frequência, né, pelo menos mensal. Às vezes alguns indicadores vale a pena serem revisados, inclusive semanalmente, tá? Bom, e o terceiro ponto, ele tem que ser visível, ele tem que estar. Daí aqui eu estou falando muito mais do pro quadro de indicadores geral, aquele para as pessoas, né? Então ele tem que estar onde a equipe vê, na parede do galpão, no grupo do WhatsApp e nas reuniões. E daí aqui, nas reuniões, é onde entram o quadro de indicadores de controle que vocês fazem, interno, tá? Não adianta vocês terem um quadro de indicadores que vocês, sei lá, não tem a vista, não tem que, tem que olhar ele pelo menos todo dia uma vez. Dá uma olhadinha. Tu não precisa necessariamente fazer análises complexas todo dia, mas dá uma olhada. Atualizou ali, dá uma olhadinha. Ah, tô vendo aqui que, sei lá, tô vendo de novo aqui o padrão, beleza, blá, blá, blá. Aí depois que atualizou, olha de novo. E criem a rotina de olhar os dados, tá? De olhar o quadro de indicadores. Dúvidas até aqui, gente? Vocês têm essas rotinas de olhar as informações? Independente delas estarem organizadas num quadro ou não, tá? Você tem essa rotina de estar sempre olhando, sempre, como é que é? Se perguntando se faz sentido aquilo que está ali? Beleza. Vamos continuar. Bom, aí aqui eu já vim comentando, mas enfim, digital ou analógico, os dois funcionam, tá? Digital. Bom, posso usar a planilha, né, Google Sheets ou Excel, que é o que a gente vem usando. Posso usar aplicativo de gráfico no celular. Posso usar um dashboard, que é um nome bonito para quadro de indicadores, compartilhado no Drive da cooperativa. Então, vou fazer tudo em Google Sheets e vou criar gráficos interativos que vão se atualizando a partir da inserção dos dados. Dá para fazer, tá? Posso criar um grupo de WhatsApp com atualização semanal, que vai mandando informações para todos os cooperados, por exemplo. E, claro, posso usar ferramentas de IA para gerar os gráficos e tudo mais, e fazer os mais diversas tripulias e análises complexas usando isso, tá? E eu tenho o analógico. O analógico também funciona, tá? Um quadro branco, uma lousa de galpão, onde eu vou escrevendo. Eu escrevo. A lousa é até mais legal, inclusive. Tu vai apagando, escrevendo, reescrevendo, e vai atualizando, né? Não é tão legal, não é tão útil, por exemplo, para fazer um gráfico, porque um gráfico é mais chatinho de fazer na mão. Mas, beleza, que seja um quadro branco, onde tu vai poder escrever e colar coisas também. Cola os gráficos ali, tá? Cartolina com tabela de indicadores, fichas mensais fixadas na parede, caderno de registro que é acessível para todos, tá? Mural daí com gráficos, né, pode ter aquele gráfico aqueles painéis de pino, sabe? Que tu pode botar as caixinhas, enfim, daí vocês podem fazer dos mais diversos jeitos, tá? Ambos funcionam funcionam, tá? Eles têm a mesma funcionalidade, eles vão dar certo. Alguns são mais automatizados, dão um pouquinho menos de trabalho para manter, e outros dão menos trabalho para manter, mas exigem um pouco mais exigem um pouco mais de trabalho para manter, mas são mais fáceis tecnologicamente falando, tá? Opa. Bom, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um exemplo de um quadro de indicadores analógicos para vocês, sei lá, pensarem como seria possível fazer, tá? Então, um quadro de indicadores de uma cooperativa X. Aí eu tenho aqui quatro indicadores. Eu tenho quantidade de material coletado em toneladas. Eu tenho percentual de rejeito, tá? Eu tenho renda por cooperado e eu tenho, sei lá, presenças na reunião aqui, tá? Que é um indicador que eu coloquei aqui. Aí eu tenho uma meta, ou seja, é o que
o que eu espero conseguir, tá? Cada um deles tem o sua. Tem o resultado da semana anterior e tem o resultado da semana atual, tá? Então, aqui, ó, o pointer. Então, aqui eu tenho a minha meta, daí aqui eu tenho meta de coleta, meta de rejeito, meta de renda e meta de presença, tá? Eu tenho os resultados da semana anterior. Então, por exemplo, o material coletado aqui na semana anterior ficou abaixo da meta, o rejeito ficou acima da meta, acima da meta que é ruim, nesse caso, né? O percentual de rejeito ficou maior do que deveria, a renda ficou abaixo do que deveria, e a presença na reunião ficou abaixo do que deveria também, tá? E daí eu tenho o indicador dessa semana. Aí aqui eu já tenho, ó, na coleta total, o, esse indicador ficou acima da meta. O rejeito ficou abaixo de 10%, então tá bom. A renda dos cooperados aí não ficou tão bom, ficou abaixo ainda da meta. E a presença em reuniões ficou boa. No fim, eu tenho aqui um status ou situação, tá? Que aqui eu estou usando um sistema de semáforo. Eu uso cores para indicar se o indicador está bom ou está ruim. Então, por exemplo, aqui, estou vendo que estão todos bons. Rapidamente eu consigo ver que todos os indicadores da semana estão bons, só tem um que apresenta alguma atenuação aqui, tá? Que é o da renda. A renda está abaixo do que deveria estar, tá? Na semana anterior, aí seria assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Então, aqui na coleta total, na semana anterior aqui, ó, aqui seria amarelo. Aqui o rejeito seria amarelo. Aqui na presença seria amarelo, tá? E no, opa, no na renda do cooperado seria vermelho, por exemplo, tá? Então, o semáforo da semana anterior seria esse aqui, ó, que estava tudo com algum problema, abaixo da meta, o que exige atenção, tá? Então, só para vocês entenderem que é uma forma simples de representar os indicadores. Bom, daí como é que eu monto esse quadro aqui, esse quadro simples que eu mostrei? Bom, primeiro passo, escolher os indicadores. Então, escolham de 4 a 6 indicadores. Não adianta colocar um montão de informação, porque vai se perder. Aquele quadro inicial que eu usei como exemplo para vocês, aquele não é um bom exemplo, por exemplo. Ele tem muita informação demais. Tá? Tem que definir uma meta para cada um dos indicadores. Daí, o ideal é vocês dividirem a coluna em semana ou dia, dependendo do indicador, você tem que pensar, sempre com o resultado atual e um resultado anterior, tá? Posso usar o resultado anterior, vou fazer mês a mês. Então, mês anterior, mês atual. Sempre comparando coisas iguais, tá? Eu ter a semana anterior e a semana atual é para eu poder comparar. Tá? Eu consigo comparar o meu resultado da semana anterior com o resultado da semana atual. Nesse caso aqui, está melhor. Tá? Então, a semana atual está melhor que a semana anterior. Tá? Usar cores, daí aqui eu usei o sistema de semáforo, né? Que é verde, amarelo, vermelho. Vocês podem usar outros sistemas de cores. O semáforo é o mais usual, porque todo mundo entende. Mas vocês podem usar outras formas, tá? de fazer essa representação. Vocês podem escrever, ao invés de fazer bolinhas, vocês podem escrever os números em verde, amarelo e vermelho, por exemplo, ou grifar eles na cor, tá? Tem várias maneiras de fazer, vocês podem ser criativos e pensar da forma que quiser. 5, daí, bom, fixar em um local visível para toda a equipe. E 6, que é uma das coisas importantes também, é definir quem é o responsável pela atualização, tá? Porque alguém tem que ficar responsável por atualizar isso aqui. Senão não adianta, tá? Então alguém tem que estar sempre de olho para poder deixar isso aqui funcionando, tá? Dúvidas? Sem dúvidas?
Beleza. Seguimos, então. Bom, aí a parte prática disso aqui, como é que eu coloco isso de pé, né? Como é que eu incorporo um quadro de indicadores na rotina da cooperativa? Daí eu criei aqui um passo a passo, tá? Que ele começa no verde e termina no vermelho. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Coletar e atualizar os dados. Então, todo dia ou toda semana tem que registrar os dados dos indicadores definidos. Daí o responsável vai preencher no quadro na data definida. Então, por exemplo, se a pessoa vai coletar os dados na sexta-feira, na segunda-feira o quadro tem que ser atualizado já com as informações, tá? E daí, a partir disso, se tu passa para o próximo passo, tá? Então, coletou os dados e atualizou o quadro, a gente vai para revisar os indicadores. E daí a ideia aqui é vocês tentarem não trabalhar sozinhos, porque às vezes a gente acaba não entendendo toda a situação. Então a ideia é pelo menos mais uma ou duas pessoas tentarem com vocês, e daí tu faz uma pequena reunião de equipe e olha o quadro, tá? Olhem o quadro juntos e discutam o que os números dizem. Interpretem. Então, vou trazer de novo um exemplo que eu já falei. Estou olhando o gráfico de produção da semana passada e notei que a produção ficou abaixo do que deveria, do que a minha meta que eu defini. Bom, aí uma outra pessoa que está mais ligada à parte de produção vai dizer, não, mas é que semana passada a gente teve um dia de feriado. E daí, sei lá, teve coleta, mas, sei lá, teve menos material coletado, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, ter outras pessoas, inclusive de áreas diferentes da cooperativa, ajuda bastante na hora de fazer uma reunião para analisar os dados, tá? Bom, a partir dessa reunião, vocês vão definir o que foi interpretado daqueles dados e vocês vão fazer um plano de ação, se necessário, para ver, tentar corrigir alguma coisa que está errada, tá? Então, se algum indicador estiver abaixo da meta, por exemplo, eu tenho que definir uma ação corretiva. Então, se a minha produção na semana passada ficou abaixo, eu vou tentar fazer alguma coisa na outra semana, sei lá, tentar aumentar um turno de coleta, ou enfim, de alguma forma tentar compensar isso, tá? Uma vez definido qual é o plano, eu vou para a última etapa, que é agir. E daí eu executo, então, a ação que eu decidi a partir da análise dos indicadores, e depois eu acompanho para daí na próxima semana começar tudo de novo. Então, eu ajo nessa semana, ou seja, estamos considerando, por exemplo, que isso aqui tudo aconteceu na segunda-feira, tá? Sexta-feira a pessoa coletou os dados, segunda-feira ela atualizou os dados aqui no quadro de indicadores, é feita uma reunião para revisar esses indicadores e ver o que aconteceu na semana anterior. Dessa reunião já saem o quê? As decisões do que vai ser feito para corrigir ou para melhorar o que aconteceu na semana anterior. Por quê? Porque estamos na segunda-feira, então segunda-feira já tem que começar de um jeito diferente. E daí eu já faço, nesse mesmo dia, as ações corretivas que eu achei que são necessárias para eu depois, no final da semana, fazer a coleta de dados, revisar os indicadores, decidir as ações, revisar os indicadores, ver se deu certo. Se não deu certo, ou se deu certo, mas outras coisas apareceram, eu vou decidir outras ações, eu vou agir, e daí eu vou medir de novo, e daí eu vou revisar de novo, decidir de novo, agir de novo, e assim eu vou fazendo sempre um ciclo infinito de gestão e análise dos indicadores, tá? Essa é a rotina básica de controle de indicadores, que, independente da forma que vocês fazem, é o ideal para vocês terem um bom controle do que está acontecendo, tá? Para vocês terem uma boa gestão, tá? Claro, você tem que sempre decidir quais são os indicadores, se aqueles indicadores fazem sentido ou não. Mas essa lógica de ter uma rotina toda segunda, ou no dia que vocês definirem que tem que ser,
é a melhor forma para vocês incorporarem isso na mecânica de gestão da cooperativa de vocês. Certo? Dúvidas? Alguém faz algo parecido com o que eu mostrei aqui? Alguém tem uma rotina de análise de indicadores e tomada de decisão? Ou só ou tem a outra alternativa, que é, notei alguma coisa, sei lá, notei alguma coisa estranha e tomei uma atitude. É uma maneira de fazer, tá? O problema é que quando tu não faz isso com recorrência, às vezes tu demora muito tempo para agir em cima. Então, por exemplo, Regina, quanto tempo tu e o Fernando demoraram para ver que tinha alguma coisa errada lá no ônibus de Torres? No ônibus? É. Quando ele apresentou um sintoma, assim. Mas, assim, mas a gente faz diário esse controle. Ótimo. Mas, assim, bem, claro, não tão não arrumadinho assim, né? Mas ali, por exemplo, assim, as quantidades, a gente tem as metas ali de quantos fardos de plástico, por exemplo, tem potencial, capacidade de prensa ou potencial do grupo. A gente faz diário. Aí, é 10, mas saiu só 8, por que saiu só 8? Coisa e tal. Ótimo, é isso. Mas diário, assim, diário. A lógica... Aí depois, claro, aí depois vai jogando nas planilhas conforme vai saindo as cargas, assim. Uhum. A ideia que eu coloquei aqui, obviamente que não é tudo 100% organizado, né? Uma coisa, depois a outra, coisa. Às vezes meio que acontece tudo junto, né? A gente, Isso. no dia que pegou os dados, já revisou, já analisou, já decidiu, já agiu, tá tudo resolvido. Não Isso. tu não começa um, termina, começa o outro, termina, né? Às vezes acontece tudo ao mesmo tempo e a gente nem percebe. Mas o importante é se vocês conseguirem manter uma periodicidade, né, uma frequência de poder olhar as informações, tá ótimo, tá? E obviamente ter as informações organizadas, né? Isso vai ajudar vocês a não escapar, né? Quando tá saindo alguma coisa do trilho, assim, vocês conseguem pegar já logo de cara, antes que comece a dar problema, né? Essa é a ideia. A ideia da rotina é justamente evitar que vocês tenham problemas depois na hora de... Nós usamos para lá no fechamento do mês, por exemplo. A cada tantos dias úteis tem uma carga de plástico, a cada tantos dias úteis uma carga de papelão, e assim, né, ou de alumínio, a cada 15, enfim. Isso. Isso aqui, gente, pensando numa lógica de produção geral, assim, isso aqui eu montei esse esquema pensando em análise de dados, de indicadores. Mas essa lógica, ela serve para trabalho como um todo, tá? Por quê? Trabalho e tomada de decisão. Quando vocês vão organizar uma equipe de trabalho para fazer o que seja, prensar, triar, coletar, enfim. A lógica por trás, vocês podem usar exatamente essa. A primeira parte é o quê? Coletar e atualizar os dados é se preparar. Então, fazer uma preparação. Eu vou entender, vamos falar de coleta, por exemplo. Eu vou definir quantas pessoas eu preciso, o caminhão, qual é o roteiro, tá? Isso é o básico, isso é o que eu preciso ter. Depois eu vou, o revisar eu vou fazer um checklist para ver se eu tenho tudo que eu preciso e vou planejar agora, e agora eu vou executar a coleta como eu planejei. Executei, tá? Depois, decidir ações. Eu vou ver se a coleta deu certo ou se teve algum problema, então eu analiso isso, vejo se deu certo mesmo, e se não deu certo, eu tomo alguma atitude para mudar. Se deu certo, eu tomo a atitude de manter. E eu faço esse ciclo de planejar, executar, controlar e agir infinitamente até eu ir melhorando sempre o meu processo. Porque se eu faço isso toda vez,
eu vou sempre, toda vez, tentando melhorar. Isso aqui é um conceito que a gente chama de Kaizen, tá baseado um pouquinho nisso aqui, que é a ideia da gente fazer a melhoria contínua. Ou seja, sempre melhorar a forma que a gente faz as coisas, ou que a gente está produzindo, a partir da análise do que foi feito, né? Eu estou olhando o que foi feito, se foi bem feito, legal. Se tem uma forma melhor de fazer, vamos mudar. Ah, pensei numa forma diferente de, sei lá, amarrar o fardo, que vai fazer a gente ganhar, sei lá, 3, 4 minutos na hora de fazer o fardo. Pô, 3, 4 minutos em 10 fardos por dia é quase um fardo a mais que tu faz por dia, entendeu? Aí tu vai ganhando tempo aqui e ali, o quanto tu tá produzindo mais. Mesma coisa para triagem, mesma coisa para coleta. Todos os processos podem ser melhorados a partir dessa ideia de melhoria contínua. E o processo para tu ter essa melhoria contínua é justamente esse. É planejar, pensar no que tu vai fazer, analisar o que tu fez, ou seja, ver se saiu da forma que eu pensei, ou se saiu alguma coisa errada, agir para consertar o que saiu de errado, ou agir para manter, e fazer esse ciclo infinitas vezes, tá? Isso é super importante para qualquer empresa que queira ir melhorando os seus processos, tá? Bom, gente, a parte de apresentação era essa. Agora eu queria falar com vocês, queria mostrar para vocês um pouquinho mais na prática o que eu estou falando. Então, o que eu fiz? Deixa eu vou compartilhar outra coisa. Dúvidas até aqui, antes da gente passar para outra parte. Opa, tem mais uma pessoa. Olha o João. Dúvidas? Tem dúvidas? Tá bem. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei. Vocês vão lembrar que na aula passada a gente falou sobre limpeza de dados, né? E eu estava trabalhando com um conjunto de dados que eu criei para fazer isso, né, de exemplo. E daí eu resolvi, então, que eu vou tentar fazer com vocês agora. Vou tentar demonstrar para vocês como é que eu faço um dashboard ou um quadro de indicadores. Simples, tá? É para ele ser bem simples. Deixa eu carregar para vocês aqui. Vocês estão vendo no Excel? Então, né? Beleza. Qual é que é a ideia, tá? Eu tenho esse monte de indicadores aqui, que eu até pedi para vocês fazerem algo parecido em casa, né? Pedi para vocês coletarem algumas informações mensais das cooperativas de vocês e juntarem esses dados, porque a gente vai precisar deles para o exercício final do curso, tá? Do meu curso. Então, tem algumas coisas a mais aqui, tá? Eu vou tentar trabalhar com mais ou menos o que eu pedi para vocês, tá? Qual é que é a ideia? Eu vou tentar fazer um quadro de indicadores com essas informações. Basicamente isso. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou elencar aqui três indicadores, tá? Três indicadores que eu vou fazer gráficos e mais algumas outras informações que daí a gente vai conversar depois, tá? Então, vamos escolher aqui. Deixa eu aumentar. Quais indicadores vocês acham que valeria eu fazer um gráfico? Que vale a pena eu ver como é que é a evolução desse indicador ao longo do tempo, tá? O que a gente tem aqui? Quantidade de fardos produzidos, massa total produzida, número de faltas dos cooperados, número de coletas realizadas no mês, o preço médio dos materiais, pode ser um ou vários,
o faturamento total da cooperativa, número de cooperados ou renda média? Quais que vocês acham que vale a pena eu olhar ao longo do tempo, de como é que isso está funcionando ao longo dos anos? Aqui no caso eu tenho 5 anos de informações. O que vocês acham que vale a pena? Não tem uma resposta certa, tá? Eu só estou perguntando para vocês, para a gente poder decidir junto aqui o que vai fazer. Vale a pena eu ver o número de faltas ao longo dos anos? Sim? Levanta o dedinho aí quem acha que sim. Joinha. Então tá. Então vamos fazer um gráfico de faltas ao longo dos anos, tá? Eu vou fazer super simples, tá? Selecionei toda a coluna aqui. Selecionei toda a coluna, apertei Ctrl, coluna toda de faltas. E daí eu vou aqui inserir e vou pedir para ele me recomendar um gráfico, tá? Eu acho que para vocês não aparece minha caixinha, mas apareceu uma caixinha, então eu vou selecionar um tipo de gráfico qualquer e vou pedir para ele fazer, tá? Aqui ele fez um gráfico para mim, tá? Tá selecionado o que aqui? Tá selecionado a coluna de meses e tá selecionada a coluna de faltas mensais, tá? Esse é o meu gráfico de número de faltas, beleza? Então eu tenho um gráfico aqui já, tá? Gerei ele aqui, usei esse gráfico que ele preenche embaixo de uma linha, ó, cada vértice, que é cada ponta, né, para cima ou para baixo, representa um mês. Então, aqui a primeira pontinha aqui do início do gráfico é o primeiro mês, que é janeiro de 22, e daí eu tive 4 faltas, tá? Daí eu vou indo aqui, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e ele vai pintando tudo que está abaixo da linha formada pelos pontos, né? Ele vai pintando aqui e vai fazendo o gráfico, tá? Então, a gente vê aqui que tem uma variação mensal, né? Sempre tem números diferentes, então tem mês que está alto, tem mês que está baixo, tem mês que está alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, e assim vai indo. Não parece ter nenhum tipo de padrão, né? As faltas são meio que parecem ser até meio aleatórias. Talvez o que a gente pode olhar, vendo esse gráfico aqui, perceber, né? Vendo esse gráfico, é que no ano de 2025 as faltas meio que diminuíram um pouco comparado ao restante dos anos. Então, isso é interessante de notar. De janeiro de 22 a janeiro de 25, o número de faltas era bem alto, assim, ó, tinham alguns meses que era muito alto. E daí aqui, durante o ano de 2025, eu vejo que não teve tantas faltas assim, tá? Então, beleza. Tem aqui o meu primeiro gráfico, tá? O que eu vou fazer com esse gráfico? Eu vou selecionar aqui numa área branca, que não é nenhum dos elementos do gráfico, porque eu posso selecionar o título, eu posso selecionar os eixos, eu posso selecionar a área do gráfico, eu vou selecionar uma parte que não é nenhuma dessas coisas, na parte branca, que geralmente em cima. Vou copiar, posso copiar só clicando com o botão direito e copiar. E daí eu vou ir para uma nova planilha, aqui embaixo, eu posso ir no mais aqui, ó, e vou colar. Vou selecionar uma célula qualquer e vou colar, tá? Posso vir aqui, clicar com o botão direito e colar. Vou colar como imagem, tá? Clicando no imagem. Não vou colar como gráfico. Então, beleza. Tenho meu primeiro indicador aqui na forma de gráfico. Ok. Eu vou deletar ele aqui, só para facilitar para a gente poder... Não preciso deletar. Vou só botar ele para baixo aqui. Outro indicador, gente, que vale a pena a gente ver ao longo dos anos, de como é que ele se comporta. O que vocês acham que poderia ser interessante a gente olhar? Produção? Faz sentido a gente olhar a produção da cooperativa ao longo dos anos? Massa total produzida. Massa total produzida, isso mesmo, produção.
Vamos lá. Vamos fazer. Isso aí é interessante. Vamos pegar aqui, então, massa total produzida. Vou fazer a mesma coisa, vou vir em inserir. Vou pedir para ele me dar um tipo de gráfico qualquer. E daí eu vou pegar aqui um gráfico de barras, tá? Pronto. Criou um gráfico de barras aqui para mim. Ó, um gráfico de barras. Tá? Onde ele me apresenta, então, a evolução desde 2022 até início de 2026 da produção da cooperativa. Eu não consigo ver o valor exato, mas eu consigo ver um padrão, né? Que padrão que eu vejo aqui? Decrescimento, sazonalidade. O que eu vejo? Lembra dos três que a gente comentou? Qual é o padrão que a gente nota ao longo do tempo? Quem é que chuta? Quem acha que é um padrão de decrescimento, faz um joinha para nós. Quem acha que é um padrão de sazonalidade, as coisas se repetem ao longo do tempo, faz um joinha. Ninguém? E quem acha que é um padrão de crescimento, faz um joinha para nós. Beleza, isso aí. A gente tem um padrão de crescimento, tá? Ó, a gente começa com uma barrinha pequenininha aqui no início, que aqui é valor de 25 toneladas mês, e vai indo ao longo do tempo. Ó, o tempo vai passando da esquerda para a direita, tá, gente? Então, o tempo vai passando e a produção vai aumentando, tá? Vai aumentando, 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 até chegar aqui em 2026, e essa cooperativa aqui fictícia estava produzindo 180 toneladas mês, tá? Então, padrão de crescimento. Para vocês entenderem, deixa eu inserir aqui uma ilustração, uma forma. Para vocês entenderem, a gente sempre analisa começando do zero, né? Então, olha o zero lá, o zero está sempre aqui, daí ele vai para cima e vai para o lado. Então, eu sempre analiso da esquerda para a direita quando eu quero olhar padrões, principalmente nesse tipo de gráfico, tá? E daí eu noto que isso aqui acontece, ó. Eu tenho crescimento naquela direção, tá? Beleza. Ok, tenho meu segundo gráfico agora. Deixa eu tirar essa flechinha aqui. Tenho meu segundo gráfico. Vou fazer o seguinte, eu vou de novo pegar ele aqui, vou clicar com o botão direito, opa, fiz coisa errada aqui. Eu vou copiar, e daí eu vou lá para minha planilha 3 de novo, do ladinho do meu número de fotos aqui, vou clicar numa célula do lado, e vou colar. E daí eu vou colar esse especial aqui como imagem também, tá? Mesma coisa. Vou deixar aqui do lado. Certo? Beleza. Vou colocar para baixo aqui. Opa, para baixo. Vou botar aqui para baixo junto com o outro. Ok, mais um indicador agora. Qual outro indicador vale a pena a gente olhar ao longo do tempo? O que vocês acham? Algo que varia, mas não varia tanto mês a mês. Varia ao longo de anos, por exemplo. Preço médio dos materiais? Preço médio dos materiais, muito bem. O preço médio dos materiais, num geral, ele não varia, sei lá, mês para mês. Ele varia centavinhos, vocês nem notam a diferença às vezes. Mas ao longo de anos, vocês vão ver a diferença, tá? Então, esse é um indicador que vale muito a pena vocês olharem ano a ano, tá? Então, selecionei a coluna do mês, Ctrl, selecionei a coluna do preço. E aí vamos pedir aqui para ele me dar um gráfico qualquer, deixa eu ver aqui.
Eu vou usar o gráfico de pontinhos, tá? Aqui. E aqui está o meu gráfico de pontinhos que eu criei para esse indicador, tá? A análise é sempre a mesma, tá? Então, ó, eu tenho o início do tempo, aqui, o zero, né? O zero que está aqui na ponta, aqui, ó. Eu começo sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Então, ó, se eu vou sempre fazer uma interpretação de que, começando daqui e indo ao longo do tempo. O tempo passa da esquerda para a direita. E os valores variam de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos ver, a nossa primeira marcação, que é o nosso primeiro ponto, ele é no mês de 2020, no mês de janeiro de 22. E daí o preço médio dos materiais, aqui que eu coloquei como exemplo, era 2,10, tá? Esse era o preço médio dos materiais que essa cooperativa comercializava. E daí o que a gente nota aqui? Aí vai passando o tempo, eu vou indo para a esquerda, o tempo vai passando, e o que vai acontecendo com os preços? Caindo. Caindo. Esse é um padrão de Decrescente. decrescente ou de decrescimento, isso mesmo, tá? Então, deixa eu inserir aqui a mesma forma que eu fiz. Opa! Aqui, ó, a gente tem um padrão de decrescimento, tá? Então, a gente tem o padrão de decrescimento, claro, não, mas tem ali uma hora que sobe, depois desce e tal, ok, mas não, se tu olhar o primeiro, a maior parte dos pontinhos, eles estão variando, podem estar variando dentro de alguns números, mas com certeza está caindo, tá? Esse é o padrão que a gente percebe ao olhar esse gráfico, tá bom? E isso aqui, gente, vocês só vão notar ao longo de muito tempo, tá? Variações dentro de um ano, por exemplo, às vezes não são, vocês não notam, não notam. Por exemplo, durante a pandemia, os materiais subiram muito de valor, porque tinha muita demanda, né? O pessoal estava produzindo máscaras e equipamentos que precisavam de plástico, então o preço dos materiais subiu no geral, tá? Mesmo o mercado, claro, tinha pouca demanda também. Então, tipo assim, tinha pouca gente produzindo e mas tinha muita demanda também para fazer coisas de plástico. E tinha pouca gente produzindo plástico. Então, o preço subiu com essas duas coisas, tá? Então, vocês vão ver que, por exemplo, se vocês olharem os dados de vocês, da cooperativa de vocês, e é interessantíssimo se vocês fizerem isso, vocês vão notar que ali 2020, 2021, vocês vão ver que tem um boom no preço. Só que ao mesmo tempo que você tem um boom no preço, né, uma explosão lá no preço, vocês vão ver que possivelmente a produção de vocês caiu. Tá? Porque a geração de material também caiu, por quê? Não conseguia mais fazer coleta na mesma frequência, as pessoas não estavam consumindo na mesma quantidade, ou a cooperativa estava trabalhando numa forma precária, porque não podia funcionar da forma plena, né? Enfim, aí é bem interessante vocês olharem como é que funciona para vocês, tá? Nessa aqui, a gente vê aqui, então, um padrão de decrescimento, tá? Bom, aí temos o nosso terceiro gráfico. Eu vou copiar e vamos colocar lá na nossa outra planilha. Deixa eu selecionar aqui, vou colocar uma imagem também. E daí agora que eu ia fazer outras coisas. Peraí, vou fazer de novo, tá? Vou copiar os gráficos para cá, mas eu tenho que copiar como gráfico, porque eu quero mexer neles. Tá aqui. Deixa eu pegar o outro. Tá aqui. Opa! Aqui. Vou botar isso aqui. E vou botar esse aqui da produção. Tá? Beleza. Juntei meus gráficos aqui agora. Então, os três aqui no mesmo lugar. Bom, um quadro de indicadores, ele não pode ter muita informação, né? Então, como eu mencionei para vocês, a ideia aqui, então, eu vou tentar deixar todos eles de um tamanho que eu consiga ver eles, os três juntos, tá?
Então, eu vou tentar diminuir eles um pouquinho, só para a gente poder ter a visualização dos 3 gráficos. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Aqui. Vocês podem ir mexendo no tamanho dos gráficos e tudo mais aqui, ajeitando eles como vocês acharem melhor, tá? Ok. Beleza. Ajeitei aqui. Daí agora, gente, vou fazer algumas coisas relativamente simples, tá? É claro, é bom você ter algum conhecimento básico de Excel, mas ajuda. Eu tenho esses gráficos aqui, e daí agora eu vou... Mas esses gráficos ainda não são tudo, tá? Eu tenho os gráficos, eles me ajudam a ver ao longo do tempo. Ou seja, principalmente aqui que eu estou vendo muito tempo, tá? Mas às vezes o gráfico não é necessariamente o que eu preciso. Às vezes eu preciso de um número, tá? Então, por exemplo, eu vou querer ver os dados mensais da cooperativa, só para eu comparar. Parecido com aquela planilha, com aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Então, eu vou pegar aqui o mês atual. E vou pegar... Aliás, não, só mês, tá? Mês. Daí eu vou querer olhar produção, pautas, preço médio não, porque a gente já viu. Vou querer ver renda média, renda, e deixa eu ver se tem mais algum interessante aqui. Ah, aqui, pardo, tá? Beleza. O que que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou criar uma tabelinha, eu vou pintar ela aqui, ó. Vou pintar e vou colocar as informações. Então, eu vou querer... Vamos trabalhar com as últimas informações, tá? Então, é fevereiro de 26, que acho que foi o último mês que eu coloquei, e vou colocar janeiro de 26. Tá, escolhi 2 meses, os 2 últimos meses. Então, esse aqui é o atual e esse aqui é o anterior. Tá? E aqui eu vou colocar minha meta. Vou organizar aqui bonitinho, tal. Opa, tirar minha meta aqui. Vou fazer uma tabelinha. É para ser uma tabela simples, não adianta ser muito complexo, tá? Lembre que não dá para botar tanta informação assim. E daí eu vou puxar de lá. Eu posso fazer através de fórmulas, mas eu posso só atualizar aqui e botar a produção do mês de fevereiro de 26. Eu vou lá, vou puxar aqui, produção de fevereiro, ó, 180. Vou botar para uma planilha, vou botar aqui. Vou pegar a produção de janeiro, que é o anterior. Eu vou colocar aqui. Vou pegar o número de faltas, fazer a mesma coisa. 3. Vou pegar 2. Vou pegar a renda. Aqui foi 1.800. Deixa eu olhar para isso aqui. 1.800. E no mês anterior, 800. E vou pegar a quantidade de partos. Aqui, 9.000. E aqui, 8.500. Tá? Aqui, meta para mês não tem, né? E daí eu vou colocar metas de produção. Bom, minha meta de produção aqui, eu vou colocar 190 toneladas. Vamos trabalhar só com toneladas aqui, para começar a ver. Aqui falta de 0, a meta sempre. Renda 2.500. E fardos, daí, não precisa ter um 10 mesmo. Tá?
Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho aqui agora, vou dar uma aumentada aqui, agora eu vou começar a melhorar. Opa, aqui, peraí, e-mail, e-mail. Aqui agora eu tenho uma tabelinha, ó, que representa esses indicadores mensais, tá? Igual aquela que eu mostrei como exemplo para vocês, certo? E daí aqui eu tenho os resultados. Aí, de acordo com a minha meta, eu vou colocar ali um indicador, tá? Não preciso necessariamente colocar, mas o ideal é que eu coloque, por exemplo, eu posso só pintar aqui, ó. Então, no caso do 180, eu vou colocar como verde e 170 eu vou colocar como amarelo. O número de faltas, amarelo, verde. Eu posso fazer isso através de fórmulas condicionais também. Mas aqui, amarelo, amarelo. Só para vocês entenderem que eu posso fazer representações diferentes, tá? Aqui, vermelho. E aqui, amarelo. Tá? Aqui é a comparação. Eu olho 180 em comparação com a meta. 180, né, não tá verde, não, tá amarelo. E aqui tá vermelho. Tá? Olho a minha meta de 0 faltas perante 3 faltas no mês atual e 2 faltas no mês anterior. No mês anterior estava melhor, eu coloquei como verde, beleza? Renda. A renda ainda está muito abaixo, então aqui eu já poderia colocar vermelho, por exemplo. Talvez 2.000, por exemplo. Tá? Isso aqui vocês podem ir definindo, tem que tentar definir qual que é a meta que vocês pretendem atingir e ir tentando chegar nela, tá? O máximo possível. E aqui é a mesma coisa para os faros, tá? Então, isso aqui que eu fiz agora, rapidinho, é um dashboard, ou um quadro de indicadores, tá? Bem simples. Só isso. Ó, eu tenho 3 gráficos que eu acho que são importantes de ter, e eu tenho uma tabelinha com indicadores mensais, ó. São indicadores que eu olho com mais frequência, tá? Vocês poderiam ter aqui, daí talvez valha a pena fazer um quadro de indicadores mensal e um quadro de indicadores semanal, por exemplo, tá? Ó. E daí eu posso ir melhorando o meu quadro, tá? Vocês podem fazer isso dessa forma aqui que eu estou mostrando no computador para vocês, ou vocês podem fazer, faz os gráficos, pega, imprime numa folha, bota a vista de todo mundo, ou pega, faz essa tabela aqui num quadro onde todos podem ver, sabe? Acompanhar e, claro, ensinar as pessoas a entenderem o que está escrito aqui, né? Então, eu estou sempre comparando a produção do mês atual com a meta, a produção do mês anterior com a meta. Não estou comparando um com o outro, necessariamente. Poderia fazer também, tá? Mas não é o caso aqui. Enfim, esse é um quadro simples, tá? Eu fiz um outro aqui, ó, que eu deixei um pouquinho mais bonito, mas também é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Peguei massa produzida, daí eu botei num estilo diferente o gráfico, peguei preço médio dos materiais, que eu também achei interessante de ver há algum tempo, e número de faltas, tá? Inclusive, acho que a gente acabou usando os mesmos indicadores. E número de faltas, tá? E daí eu peguei aqui eu coloquei só as informações do mês atual, tá? Então, eu coloquei aqui a produção do mês atual, faltou colocar a meta, né? É sempre bom ter um comparativo para saber se está bom ou ruim, e só olhar as informações do mês atual não querem dizer grande coisa, tá? E daí, isso aqui tudo, esses gráficos, eles podem ser atualizados sozinhos, tá? Eu posso fazer com que eles, toda vez que eu coloco mais informações aqui na planilha,
Opa, mais informações aqui na planilha. Ele atualiza lá. Opa, março de 26. E daí, opa, aqui. E daí agora eu tenho aqui, opa, a produção, né? E daí agora eu tenho aqui, ó, março, o meu último número vai ser março de 26, tá? E daí ele vai ir atualizando os gráficos automaticamente, tá bem? Dúvidas? Difícil? Muito difícil? Pouco difícil? Impossível? O que vocês acharam? Dúvidas até aqui? Sem dúvidas, gente. A dúvida é só fazer o gráfico. Beleza, o processo de fazer o gráfico, né? É. Que é Nossa, é. No mais, a gente até bem essa planilhazinha ali a gente faz, por exemplo, na reunião mensal. A gente pega o mês anterior e o mês atual e compara. E coloca ali até os dias úteis que teve no mês do outro. Legal, legal. Domingos teve a mais ou menos. Vocês chegam a fazer algum tipo de representação gráfica também? Para poder analisar mais fácil? Não. Não, a gente só não usa o gráfico. A gente faz ali mais o... Faz uma comparação da tabelinha. Faz a planilha do Excel, né? Mas não usa o gráfico. Tá, legal, legal. Dependendo, aí que tá, às vezes, dependendo da informação que tu tá analisando, tu não precisa ter o gráfico, tá? Aqui, ó, os gráficos, eles servem para ver justamente esses padrões ao longo do tempo. Às vezes ajuda, às vezes não ajuda no curto prazo, né? Por exemplo, estou analisando semana a semana, talvez não tenham tantos indicadores assim de semana a semana. Faltas, talvez. Faltas de uma semana para outra talvez tenha alguma alteração que vale a pena olhar. Ou número de fardos, que nem a gente comentou, né? Número de fardos talvez valha a pena olhar de semana a semana. Aí tu vai ter um gráfico de 3 semanas, de 2 semanas, e vai ver, ó, tem uma coisa errada aqui. Enfim. Isso. Tá? Mas aí tem que ir testando, tá? Tem que ir testando ver o que funciona. Gente, para finalizar, aí deixa eu apresentar outra coisa. Vamos voltar para a nossa apresentação. Eita. Opa. Aqui. Aqui. Beleza. Voltando para a nossa apresentação aqui, a gente vai para a tarefa final, tá? Qual é que é a ideia da tarefa final? Aí eu vou explicar agora, se vocês ficarem com dúvidas, vocês perguntem, tá? A tarefa final é fazer o quê? Com os dados que eu pedi para vocês preencherem naquela planilha da tarefa 3, não a de fazer a limpeza dos dados, tá? A outra, que vocês tinham que preencher com os dados da cooperativa de vocês. Eu quero que vocês escolham 4 indicadores e façam um quadro simples de indicadores, tá? Da sua cooperativa. Daí o quadro pode ser analógico ou digital. Vocês podem fazer ele em Excel e daí fazer aquela estrutura simples ali de colocar os gráficos e uma tabelinha e tudo mais. Ou vocês podem, sei lá, jogar numa inteligência artificial, pedir para ele fazer o gráfico para vocês imprimem o gráfico e colocam num quadrinho, sei lá, na mesa de vocês. Daí vocês vão ter que tirar uma foto e me mostrar que fizeram, entendeu? Tanto faz. O importante é o que eu quero que vocês façam. Então, definam quais são os indicadores que vocês vão mensurar, que vocês vão analisar. Eu quero que vocês façam o quadro analógico ou digital e tentem, se possível, tentem fazer, por exemplo, se vocês conseguirem olhar, esse é um exemplo legal. Vejam o comportamento do preço dos materiais de vocês, de algum material de vocês ao longo do tempo, tá? Eu sei que, eu acho que deu algumas dúvidas, né, na planilha que eu pedi. Eu vou até
compartilhar a planilha para tentar explicar melhor. Deixa eu abrir aqui a planilha, então eu vou mostrar para vocês. Ó, essa é a planilha aqui que eu pedi para vocês, tá? O que vocês têm que fazer? Eu coloquei aqui, deixa eu ver. Não sei quantos meses eu coloquei, mas acho que eu coloquei 24, 22 meses, tá? Dá 2 anos, tá? De informações. Então, vocês vão fazer algo bem parecido com o que eu mostrei agora para vocês, tá? Janeiro de 2026, massa total produzida daquele mês, 50 toneladas. Pode colocar em quilos, eu pedi em quilos aqui, mas, opa, 50, 1, 2, 3. Número de faltas, 2 faltas. Isso tudo no mesmo mês, né? No mês de janeiro. Preço médio dos materiais, o preço médio dos materiais é 50 e... Aí aqui acho que surgiu dúvida, né? Preço médio dos materiais. Para fazer o preço médio dos materiais é um pouquinho complicado, tá? Não é um cálculo simples. Mas vocês podem escolher um material. Escolhe um só, pode ser. Ou plástico, tanto faz. Escolhe um e bota o preço daquele material todos os meses. Sempre o mesmo material, tá? Então, por exemplo, PET. Sei lá, 4,50? Eu não sei quanto é que tá a PET agora de cabeça. R$1 para nós. Uhum. Tá. Daí eu vou colocar faturamento total da cooperativa, sei lá, vou colocar 35 mil. E número de cooperados, sei lá, 26 pessoas, tá? E assim eu vou inserindo de janeiro até outubro, tá? Sei lá, outubro, enfim. Vocês podem fazer mais ou menos, não tem problema nenhum. Aí até que vocês vão estar com a planilha do mesmo jeito que eu fiz a outra, tá? Vai estar tudo preenchido aqui e vocês vão fazer daí, criar uma nova planilha e fazer um dashboardzinho aqui ou gerar a partir desse banco de dados, pega o arquivo, joga na IA, pede as informações que vocês acham que são interessantes para ele fazer e fazem um quadro em algum lugar. Certo? Dúvidas? Mas, Felipe, eu vi que em fevereiro o pessoal não controlou o número de faltas. Eu não tenho o número de faltas, está incompleto. Tá? Ficou incompleto aqui, ó. Daí eu tenho só as outras informações. O que eu faço? Bom, daí tu pode fazer várias coisas, tá? Uma das coisas que eu falei na hora de fazer limpeza de dados, lembra? Bom, quando tu não tem uma informação, primeiro tu vai atrás dela, ver se consegue, tá? Segundo, às vezes tu consegue chegar na informação por outros caminhos. Daí tu pode preencher. E terceiro, tu pode eliminar esse dado, né? Tu pode tirar essa linha fora e não considerar essa informação, porque ela está incompleta. Ou o quarto, que daí pode ser o caso. Bom, então eu não vou escolher número de faltas como indicador que eu quero analisar. Daí tu pode deixar ele em branco, as outras informações estão ali, tu pode usar, tá? Daí vocês podem escolher o que vocês vão querer aí fazer com as informações de vocês. Certo? Felipe, quando eu Oi. fiz ali a atividade, eu não coloquei o número de faltas porque a gente não coloca o número de faltas no relatório. E como eu expliquei ali para a Nath, eu disse que para mim seria muito difícil eu conseguir pegar eu ia ter que ir no arquivo, baixar, pegar caixa por caixa e olhar folha por folha para ver quantas faltas tinha. Então, eu deixei em branco Tá? na atividade. Tudo bem, tudo bem. Se tu não tem acesso à informação, paciência, tá?
Mas te digo que é uma informação importante, tá? Porque às vezes, ela, dependendo do número de faltas, pode ter um impacto grande na tua produção, tá? Talvez valha a pena vocês repensarem se não seria melhor ter esse controle, tá? Não para não com o objetivo de, eu vou ficar em cima das pessoas que estão faltando, ou alguma coisa assim, mas para vocês entenderem que às vezes, sei lá, deu um mês ruim, e no inverno, por exemplo, deu um mês ruim e a gente não sabe o que aconteceu, a produção foi péssima, mas todos os indicadores estão, tipo, então, a gente coletou na mesma quantidade, fez tudo normal, mas a produção foi ruim. Porque daí tu nota que, não, a gente teve, o ritmo do pessoal tava mais devagar, porque tava com menos pessoas, porque teve mais faltas esse mês, porque o pessoal ficou, sei lá, doente mais seguido, entendeu? Às vezes ainda mais os cooperativos que trabalham muito focado em pessoas, é um indicador importante para vocês controlarem, tá? Não, já criei uma planilha e eu vou começar a controlar a partir de agora, mas como eu peguei o ano de 2024 e 2025 para fazer as tabelas, para mim, tomaria muito do meu tempo para mim olhar Claro. arquivo por arquivo. Sim, não, isso pode ficar tranquilo. Daí tu só desconsidera o número de faltas. Não é um indicador que tu vai poder trabalhar aqui, tá? Se tu quiser, tu pode simular. Simula. Só para tu ter a, a oportunidade, de repente, de ver como é que se comportaria. Tentar gerar números aleatórios, vai jogando números quaisquer ali, só para tu ver e fazer um gráfico. Não sei. Às vezes é interessante, tá? Gente, é isso. Esse é o trabalho final de vocês, tá? Então, escolher indicadores. Vocês podem fazer tabelinhas também, escolher a tabelinha dos últimos 2 meses lá da tabela de vocês e fazer um comparativo. Enfim, aí fica a critério de vocês. O que eu quero que vocês façam escolham 4 desses 5 que tem aqui, né? 5 indicadores, façam os gráficos ali, o que vocês acharam interessante. Não precisa fazer do período todo, se não quiser. Eu acho interessante fazer, dependendo do caso, fazer do período todo. E daí pode ser tanto digital quanto analógico, tá? Fica a critério de vocês. E é isso. E daí foi um prazer. Espero que vocês tenham aprendido, ou pelo menos alguma coisa. E eu estou à disposição de vocês para ajudar até o trabalho final de vocês aí, se precisando. Me mandem mensagem, eu ajudo vocês. Vocês têm a Tayla e a Nath também. Então, só chamar. Tá bem? Tá bem. Muito obrigado, Felipe. Isso aí. Sempre às ordens. Até a próxima, então. Um abraço, galera. Só um pouquinho. Esses exercícios que a gente já tem pronto, a gente pode mandar para onde? Para o Moodle ou para ti mesmo? Vocês podem... Então, eu não sei como é que a Tayla organizou. Eu não sei se ela jogou isso na plataforma ou se ela está fazendo um controle externo, tá? Eu recebi alguns exercícios, quem me mandou eu recebi e já meio que corrigi. Então, se tu quiser me mandar, eu já analiso, já vejo que está tudo certinho e já te dou o feedback. Mas eu acho que a Tayla vai, de repente, colocar isso na plataforma de alguma maneira. Vou tentar falar com ela ali, deixa eu ter uma resposta ali, a gente vai conversando, pode ser? Tá certo, tá bom. Isso aí. Boa noite. Tchau. Boa noite.